Esse aqui é o sinal de entrada, 2.38, 2.39. Eu vario até chegar a 2 Hz. Então, eu tenho um sinal de 2 Hz de entrada. A chance da gente conhecer um sinal, o valor dele é só assim, quando a gente monta um experimento no laboratório. Aqui eu tenho um filtro que a gente montou. O AO está aqui, tem 4 resistências, 2 capacitâncias. Então, a gente tem R1 e R2, C1 e C2, RA e RB. Está escrito aqui embaixo, não sei se dá para ler, RA, RB. E a gente tem as entradas, tensão de alimentação, sinal, terra, saída, terra e alimentação de mais ou menos 15 volts do AO, do amplificador operacional. Então, o sinal de 2 volts vai entrar aqui e vai sair aqui. Esse filtro foi projetado para trabalhar com 5 kHz de frequência máxima percebida. Por quê? Hoje, a gente está usando essa placa aqui da National Instruments, a NI USB 6008. A gente vai usar uma entrada P0 aqui e uma saída GND. Ora a gente colhe a entrada, ora a gente colhe a saída do sistema. A entrada e a saída do sistema está aqui, está na placa do filtro. Como é que a gente vai capturar essas informações aqui? A gente vai capturar as informações de 2 formas. Primeiro, a gente vai usar o software da National Instruments, NIMAX. E esse NIMAX só serve para a gente ver em que porta esse device foi colocado. Se vocês olharem aqui, eu sei que ele está na porta DEV1. Sabendo isso, eu tenho que fechar esse programa aqui. Eu consigo fazer várias coisas. Eu consigo fazer teste, autoteste. Eu consigo entrar no test panel, verificar como é que está o sinal de entrada disso daqui. Não tem nada ligado nele. Então, o sinal vai ser ruído, como a gente está vendo aqui, 0 ou ruído. Eu vou ligar essa ponta de 2 kHz nessa entrada aqui e vamos ver como é que o sinal aparece lá, tá? Só um minuto, pessoal. Vocês vão estar me vendo porque eu tenho que mudar o sisteminha aqui. Vou colocar esse aqui na entrada. Esse cara vai para o filtro. Esse cara aqui eu vou pôr no terra. Esse cara aqui eu também vou pôr. Minha pasta. Esse aqui e esse aqui eu tenho que pôr no terra também. Pronto, gente. Eu fiz a ligação da entrada do P0 junto com o gerador de função e estou no mesmo terra. Vamos ver agora como é que está o sinal que eu estou lendo aqui.
O sinal que eu estou lendo aqui está ruim no mesmo dia. Eu não sei porquê. Eu estou lendo em P0, estou lendo em 1. Peraí. Aí. Estou usando a entrada errada aqui. Tenho que usar a entrada A1 desse cara. Essa daqui, ó. A1A. Para isso eu vou ter que pegar uma chave de porta. Só um minutinho. Se não tiver aqui, deve ter uma aqui na minha casa. Sim, achei. Tá aqui. Vou mudar essa entrada aqui do A0. Aí, Zé. Pronto. Só mudei a porta de entrada, coloquei a porta aí 0, esse cara aqui, aí 0. Aí 0 está ligado junto com o vermelho, que é do gerador de sinal, e a gente tem a saída dessa onda aqui. Essa onda, pessoal, dá para saber qual é a frequência? Não. Essa onda, dá para saber qual é a amplitude? Até dá para ver aqui, 1,5 em cima, menos 4 embaixo, sabe? Mas esse aqui é o sinal em tempo real. Vou parar. É isso que a gente vê no ambiente que a National disponibiliza para a gente. Quando se fala sobre como é que a gente vai adquirir utilizando uma deck section. Não sei se dá para ver aqui, está escrito aqui deck section, NI, e aqui eu vou colocar o número do device. O device a gente leu lá, é device 1, está no AI0. Essas são as portas de entrada da placa da National e a porta que o computador reconheceu como comunicação com essa daí. E aqui está todo o código. Ó, eu vou pegar 10.000 pontos com 10.000 Hz. Por que eu vou pegar 10.000 pontos com 10.000 Hz, pessoal? Por que 10 kHz? Alguém sabe me dizer? 10 kHz está aqui. 10.000 pontos estão aqui. Porque a frequência máxima vai ser 5.000? Não só isso, porque a frequência máxima que essa placa trabalha são 10 kHz. Então, se eu tenho, como é que eu sei? Está escrito aqui, ó. Aqui. 10 kT por segundo. Não sei se vocês conseguem enxergar. 10 kS barra S minúsculo. Isso significa que se eu colher em uma frequência menor, só se o sistema assim achar que eu preciso trabalhar até 100 Hz, por exemplo. Então eu vou colher menor. Agora, quando eu não sei qual é o sinal, eu vou trabalhar na frequência máxima que ele tiver. Aqui está, adquirindo os dados, calcula a diferença de tempo de uma coleta para outra, para daí identificar qual que é a frequência de coleta. O DF é o F sobre o número de amostras, e aqui gera um valor de frequência.
colhe os dados, calcula a variação, intervalo de confiança. A transformada de Fourier é justamente essa linha de código. Só essa linha de código faz o cálculo da transformada de Fourier. X maiúsculo igual a FFT do dado coletado, número de pontos, tudo isso entre parênteses, vezes 2 dividido por N. E aí eu estou plotando aqui os dados. E depois disso eu armazeno os dados. Aqui não vai chamar impulso unitário, eu vou colocar aqui 2.000 senoidal. Tá? Só que eu estou pegando só 10.000 pontos. Quando eu rodo esse programa, ele vai colher os dados e vai apresentar qual é a resposta em frequência e os dados coletados. Notem, pessoal, esses são dados reais, tá? Eu tenho esse sinal aqui. Dá para tirar alguma informação além da amplitude do sinal? Dá para pegar frequência ou alguma coisa assim aqui, pessoal? Nada. Mas na transformada de Fourier, que é esse cara aqui, a gente consegue ver que não está tendo vazamento. Olha aqui embaixo. O sistema está pontilhadinho e é uma reta só até esse ponto aqui. Uma frequência de 1997 Hz, uma amplitude de 2,5 volts. É o que está escrito aqui. Só que tem o espelhado dele aqui desse lado. A gente tem uma frequência aqui de... Não está pegando. 8.003, 8003 Hz, com o mesmo 2,5. A gente sabe que só devemos olhar o resultado até a metade, até 5 kHz, porque a gente está usando 10 kHz de coleta de dados. Mas o gráfico que a transformada de Fourier nos dá é esse. Então a gente despreza acima de 5. Você quer ver uma coisa interessante? Eu vou mudar o sinal para 8 kHz no gerador de sinal. Então, vou colocar aqui não 2 kHz, mas eu vou colocar 8. É difícil fazer isso filmando, pessoal. Como é que caiu para... Ah, caiu para 7. Olha, o melhor que eu consegui foi 806. Ah, 8 kHz, tá vendo? 7986. Tá difícil aqui. O certo era olhar esse sinal pelo osciloscópio, mas eu vou deixar isso aqui, 8015. Vou rodar o programa de novo, tá? Vou fechar esses caras aqui. Vou rodar o programa de novo e vamos ver qual que vai ser o resultado. Olha só, o resultado tem um sinal em 1983 e a gente vai olhar esse sinal como verdadeiro, porque a gente sabe que acima de 5 não vale. Só que eu sei que o sinal real está acima de 8. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para vocês que um sinal ele não dá para ser identificado
meramente usando uma transformada de Fourier, justamente por causa do erro da frequência fantasma. Pessoal, ficou claro essa questão da frequência fantasma? Vocês querem que eu repita? Porque eu peguei um sinal de 2 kHz, mostrei o resultado transformado de Fourier. Peguei um sinal de 8 kHz, mostrei o resultado de uma transformada de Fourier. E o resultado é idêntico. Como é que a gente sabe qual é um e qual é outro? Amplitude? A amplitude também estava igual, né? Tudo é igual. Só tem um jeito, se aplicar um filtro. Se não aplicar um filtro que atenue o sinal e compare o resultado antes de aplicar o filtro e depois de aplicar o filtro, a gente nunca vai saber se aquela frequência está acima ou não de 5 kHz. Deixa eu mostrar agora para vocês o nosso módulo 3. O módulo 3 já foi disponibilizado para vocês, está aqui. Tá. Rodrigo, você não entendeu. Na frequência 8 existe um pico de 2? É o seguinte, Rodrigo. Na frequência 8, como a gente está colhendo a cada 10 kHz um ponto e o sinal tem 8, quando a gente discretiza isso, eu vou pegar de 1 sobre 10.000 em 1 sobre 10.000 dt, um sinal, e esse sinal está com uma frequência de 8 kHz, eu não vou pegar a onda certinha. Eu vou pegar um ponto aqui, depois ele dá uma volta, eu vou pegar outro ponto em 4 voltas depois. Só que o comportamento desse sinal que eu coleto faz parecer que tem 2 kHz quando a gente faz uma transformada de Fourier, porque ele reflete a frequência de 8 em cima da frequência máxima observada, que é 5 kHz. Fazendo essa reflexão, aparece um sinal próximo de 2 kHz, como apareceu aqui, mas o sinal real é de 8. Você entendeu isso, Rodrigo? Eu tento explicar isso na apostila também. Não. A frequência fantasma, ela aparece dentro do espectro que a gente espera receber, de 0 a 5 kHz. Só que ela não está lá. O que a gente quer fazer nesse módulo? Fazer análise de espectro de frequência de sinais senoidais, de sinal quadrado e analisar os erros encontrados nas amostras disponibilizadas. As características dinâmicas do instrumento estão aqui: relação sinal-ruído, resposta em frequência, comportamento dinâmico. E aqui eu estou mostrando a discretização do sinal. Se eu estou com uma coleta de 10 kHz, eu vou ter esse tal S aqui de 1 sobre 10.000, porque 10.000 é a frequência, então o período de coleta é 1 sobre 10.000. E eu vou ter só esses pontos aqui desse sinal, que é contínuo. O sinal que eu estou gerando aqui no gerador de sinal é contínuo. E aí, aqui está falando qual que é a frequência medida, qual é a frequência de amostragem. O erro de aliasing, a frequência fantasma, foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tenho um período maior que o período de medição, olha só os pontos que eu vou pegar nessa onda que está preta. E aí vai aparecer uma onda
com uma frequência diferente. E essa é a frequência fantasma. Só que ela rebate em 5.000, ela rebate na frequência máxima observada. Isso aqui, quando a gente está coletando, eu não sei se ela está rebatida uma única vez. Ela pode ter sido rebatida N vezes, a gente não sabe. Ela rebate na frequência máxima observada e depois rebate em zero. Depois rebate na frequência máxima observada e depois rebate em zero, até ficar dentro dessa casinha, desse intervalo. Mas se eu pego um período, se eu tenho um período da onda menor que o período da coleta, desculpa, o período da coleta menor que o período da onda, olha só, eu pego vários pontos em um ciclo, que começa aqui e termina aqui. Eu estou pegando 3 pontos por ciclo, tá vendo? Se eu pego uma frequência idêntica da onda, eu posso ter o azar de pegar sempre no zero, e aí vai aparecer um sinal zero. Posso ter o azar de pegar sempre num único ponto. Sabe o que a gente vai acabar tendo? Vai ter uma frequência, mas não vai ter a amplitude certa. Ele vai ficar variando 2 em 2. E quando esse período é maior que o período da onda, a gente não pega num ciclo. Tá vendo? Eu estou pegando 2 ondas, 2 pontos nesse ciclo eu peguei uma, nesse ciclo eu peguei 2, e assim sucessivamente. Eu não estou pegando a frequência exata. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Por isso que a aula prática, ela esclarece muito bem o que é isso. E também esclarece como é que o filtro funciona. Tem o erro de vazamento, quando o DF é diferente, a gente não tem a frequência do sinal, ele não é múltipla do DF, e a gente vai ver isso. E a coleta dos dados se dá pelo Data Acquisition no MATLAB, ou pelo código que eu passei para vocês. Tá? Aqui eu estou mostrando a tela do Data Acquisition, mas o Data Acquisition não grava, o que grava é o código do MATLAB, e o código do MATLAB que eu estou usando está aqui, para 10.000 pontos, 10 kHz. Tá vendo? Ó, o input está no dev2. A gente mudou para o dev1, justamente porque a gente está com o device na porta dev1 e não na porta dev2, como está colocado aqui. Isso tem que calcular média e desvio, tem que calcular intervalo de confiança, que são essas duas linhas, tem que calcular a transformada de Fourier e plotar os dados. Todos eles foram gravados. O que eu estou pedindo? Ó, foi criada uma onda, 5 volts pico a pico, nessas frequências aqui. Tipo senoidal, 2 kHz e 8 kHz. Ah, por que 8 kHz? Justamente para mostrar para vocês que em 8 kHz o resultado só pode ser uma onda uma frequência fantasma. A frequência de coleta é a mesma, 10 kHz para todo mundo. Número de amostras foram 100.000 para 2 kHz senoidal, um DF de 0,1. 1.024 no segundo caso. Para ter um DF que não é múltiplo, para ter uma frequência do sinal que não seja múltipla do DF e ver o erro de vazamento. 8 kHz, 10.000 pontos. Tem 100.000 dados, mas eu quero que vocês utilizem só 10.000 pontos com 1 Hz. A gente colheu isso com e sem filtro. Eu colhi sem filtro 100.000 pontos, mas eu colhi com filtro 10.000. Por isso vocês vão pegar só os 10.000 primeiros pontos. O Rodrigo fez uma pergunta muito interessante. Sim, Rodrigo, se tivesse os dois sinais, de 8 e de 2, eles iriam aumentar a amplitude do sinal de resultado. Todos em 2 kHz. Quando a gente colocasse o filtro, daria para ver que reduziria parte dessa amplitude, mas a de 2 continuaria. Uma forma da gente resolver isso é mudar a frequência de coleta.
por exemplo, em vez de trabalhar com 5 kHz, trabalhar com 4. Porque assim vai rebater em 4 e não vai rebater em 5. Aí 8 kHz em 4 vai rebater em 0. E assim a gente distinguiria uma frequência da outra. Tá? Muito boa a sua pergunta. Ficou claro, Rodrigo? Bem, onda senoidal são essas, 2 e 8. Sim, além do filtro variar a frequência de coleta, às vezes é necessário. Principalmente quando a gente suspeita que o sinal está rebatendo, mas a chance disso acontecer é muito pequena, sabe? Os sinais são aleatórios, ou são sinais que a gente não conhece. Normalmente, a maioria dos sistemas de coleta de dados trabalham até 10 kHz. Calhar de ter um sinal em 2 e outro em 8, um em 3, 8 em 7, um em 4, 8 em 6, é muito azar, sabe? Mas o filtro tem que ser na frequência máxima observada. É melhor trabalhar assim. O senoidal só tem uma frequência. A onda quadrada tem N frequências. Apesar de estar colocado aqui 2 kHz, essa daqui não é 1024, são 10.000 pontos e outras são 1024 pontos. Dá para ver por aqui, pessoal. Na verdade, são 100 pontos aqui. Não, 200 pontos. Ah, desculpa. São 1.000 pontos para a gente ter 10 Hz de DF, tá? Eu não escrevi certo. Aqui são 1.000 pontos. E aqui são 1024, para ter um DF diferente. Vocês vão ver que vai ter vazamento nesse caso e não vai ter vazamento nesse. Só que aqui a gente tem um monte de frequência. Por quê? Ondas quadradas têm frequências iguais a 2, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10, 7 vezes 2, 14, 9 vezes 2, 18, e assim sucessivamente, sempre números ímpares multiplicando a frequência inicial. Então, a inicial pode não ser fantasma, mas todas as outras que vão aparecer no espectro vão ser frequências fantasmas, porque eu tenho uma onda quadrada. E aí vocês vão ver que quando se aplica o filtro, atenua o resultado de todos os picos que não são acima de 5 kg, que são acima de 5 kHz. Então, atenua quem estiver acima de 5. Ou seja, a partir da segunda frequência, que é 3 vezes a frequência original, 6, vai ter um pico em 1 kHz. Depois a gente vai ter outro que vai ser 10, vai ter um pico em 0. Depois vai ter 14, vai ter um pico, olha só, 14 vai rebater em 5. Tem 9, vai estar menos 4. Menos 4 vai rebater em 0, vai estar em mais 4. E assim sucessivamente. As frequências vão rebatendo. Não adianta querer descobrir qual é. E o vazamento pode acontecer principalmente porque a onda não vai ser quadrada perfeita, ela pode estar tombada para um lado ou para o outro. E aí acrescenta-se outras frequências. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer análise de espectro de frequência de todos esses sinais coletados. Depois você fazer a análise utilizando os dados com filtro passa baixa com frequência de corte de 5 kHz. Avalie o efeito de frequência fantasma e vazamento. Sabendo que essa placa tem 12 bits, calcule o erro de quantização. Já temos todos os dados coletados para todas as turmas, para todos os grupos. Estou mostrando o G1 aqui. É um grupo que já fez até o relatório. Vocês podem até ler o relatório para ver como foi feito. Mas tem 1024 pontos, 2.000 Hz, 100.000 pontos, 2.000 Hz. Esse aqui é quadrado, esse aqui é senoidal, senoidal 1024, quadrado 1024. Esse é com filtro, esse é sem filtro. A gente tem 1, 2, 3, 4 sem filtro, 3 com filtro. Normalmente são 4 com filtro. É que para eles eu pedi um pouco diferente de vocês. Deixa eu pegar o grupo 10.
Ó, com filtro a gente tem 4, sem filtro a gente tem 4. E é para fazer esse tipo de análise. Ok, pessoal? Beleza. Então, todos esses dados foram coletados, vocês vão ter que copiar esses dados. Como eu falei, 8.000 sem filtro, se você olhar, tem 100.000 pontos aqui. Não tem 10.000 pontos. Mas é para trabalhar só com 10.000, tá? Então, vocês selecionam de 1 até 10.000. Aqui está em 66, tá vendo? Então, vocês vão trabalhar até 10.000. Está um pouquinho mais acima aqui. E com esses dados brutos, a gente não sabe qual é a frequência do sinal, não. Nem a amplitude direito. Tá? Então, copia até 10.000 e desconsidera o restante. Tá? Mas se quiser fazer com 100.000, pode fazer. Não vai ter... Não vai variar aí muita coisa. É que o sinal de 8.000 com filtro só tem 10.000 pontos, tá? Para você poder comparar antes de aplicar o filtro e depois de aplicar o filtro, que efeito aconteceu. Essa onda é senoidal. Não tem 8.000 quadrada. Tem 2.000 quadrada. São essas daqui. 1, 2. 2 quadradas. Com e sem filtro. Senoidal, 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 senoidal. Eu não coloquei a 2.000 quadrada com 1.000, com 1.000 pontos. Eu só coloquei com 1.024. Façam com os dados que tiverem aí. Ok, pessoal? Então, esse é o módulo que vocês têm que fazer. Tendo dúvidas, entre em contato comigo. A gente está usando uma outra placa de coleta de dados, a placa da National. Se vocês tivessem aula, se a aula fosse de fato física, todo mundo ia trabalhar com essa plaquinha, ia trabalhar com o Arduino, e é isso que a gente está perdendo, mas por outro lado, a gente ganha em tempo de execução das coisas, tá? Alguma pergunta? Alguém quer me questionar algo? Ainda não. Agora, só quando começar a fazer o trabalho mesmo. Ok. Então, pessoal, esse módulo vocês entregam semana que vem, na segunda-feira. Quero ver se eu já corrijo o módulo 2 antes disso e já passo para vocês as notas. Quarta-feira, só lembrando vocês, vai ter a apresentação do professor Rodrigo Hiroshi sobre o uso de sinal RFD para cálculo de distância entre a tag e a antena. E ele fez isso em uma dimensão e 2 dimensões. É isso que ele vai apresentar na quarta-feira. Convido a todos para assistir. É um assunto extra para vocês, mas é legal para vocês verem o planejamento de experimento que foi feito e toda a análise de sinais que está sendo realizada pelo professor Rodrigo Hiroshi. Ok, pessoal? Muito bom. Horário da aula, professor? Horário da aula normal, 10h40. Chame Maravilha. todo mundo aí para assistir, ok? Fechou. Beleza, gente? Então, quarta-feira a gente se vê. Um abraço a todos. Se cuidem. Até mais, professor. Até quarta. Igualmente. mais. Até mais. Até mais, professor. Alguém quer falar algo? Pode perguntar. Eu, Rafael, a gente Fala, combinou Rafael. que eu e a Gabriela ia ser o grupo 23. Aí você coloca uma pauta pra gente lá? Tá bom. Eu crio uma pasta grupo 23. Beleza. Pode deixar. Obrigado, viu? Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.